esperança de hoje. Superando a dor da humilhação. Querido ouvinte, um dos piores sentimentos que podemos sentir na vida é o sentimento da dor, da humilhação, da vergonha. Quando muitas vezes, na família, no local de trabalho, entre amigos, até mesmo na própria vida da igreja, a gente se sente humilhado, diminuído, menosprezado. Então o Espírito Santo quer hoje trazer ao nosso coração algo que possa levar você que está vivendo esse momento aí, se sente humilhado. O próprio Jesus sentiu isso. 53 de Isaías, versículo 3, era o desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. As pessoas escondiam o rosto. Muitas vezes, quando você está na luta, está na prova, está na dificuldade, as pessoas não querem nem olhar para você, não querem ter nenhum tipo de contato com você, parece que você dá azar. Aí muitas vezes o coração humano se sente assim, humilhado, desprezado, abandonado. Jesus sabe o que é isso, mas eu tenho uma palavra profética para você nessa manhã. Em Isaías 61, no versículo 7, em lugar de vergonha, dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão alegria perpétua. Dupla honra. Ao lugar de vergonha, ao lugar de ser envergonhado, de ser afrontado, Deus tem algo maior. E o segredo de viver essa bênção é como o próprio Jesus fala em Mateus 23, 12, aquele que se humilhar será exaltado. Se humilhar diante do Senhor, o inimigo de nossas almas quer nos humilhar diante das pessoas, diante das circunstâncias, diante da situação, trazendo vergonha, dor, tristeza, angústia. Mas o Senhor, quando você se humilha diante dele, quando você lança toda a ansiedade do teu coração sobre ele, Jesus fala isso, aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que tem sido afrontado vai viver o milagre da graça de Deus ao se humilhar diante do Senhor, a buscar em Deus. Jesus passou por isso, foi humilhado, envergonhado, menosprezado, foi obediente até a morte, morte de cruz, sendo escarnecido, zombado, espancado, torturado. Foi um abuso, uma violência física, emocional. Mas ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Israel no deserto, o príncipe de Deus, era escravo no Egito, apanhava, era humilhado. Eu sei que eu falo com muita gente hoje que vive isso na sua realidade, no contexto familiar, no contexto profissional, muitas vezes até no ministério, se sente diminuído, menosprezado. Olha o caso de José no Egito. Foi vendido como escravo pelos irmãos, traído pelos irmãos, lançado em uma cova, depois vendido como escravo na casa de Potifar. Depois que ele conseguiu melhorar a sua qualidade de vida, a esposa inventou uma história e ele foi parar na prisão. Na prisão ele foi esquecido até o dia que Deus determinou o momento de mudar a história. E aquele José, escravo no Egito, se torna governador. O escravo hebreu se torna governador. Ele vai diante de Faraó. Ele tem a revelação dos sonhos de Faraó. Ei, se humilha diante do Senhor no tempo oportuno, ele vai te exaltar. Ele vai te dar a vitória, ele vai mudar essa história. Você que está sendo afrontado, Golias ficou 40 dias afrontando a nação de Israel e o povo hebreu estava ali, assustado, amedrontado, até que Davi se levantou na fé e na força do Espírito Santo. Palavra profética para você hoje.
Você que se sente humilhado, diminuído, menosprezado. Você que se sente, como Davi escreveu no Salmo 30, como um vaso quebrado, esquecido, abandonado, não serve para nada, não tem valor para nada. Fraco, limitado, carente, necessitado, oprimido pelas circunstâncias da vida. Essa palavra profética é para você. Cada dia de vergonha, dupla honra. E olha só como ele termina o versículo 7 de Isaías 61. Exultarão na herança recebida. Isso é uma herança para nós somos herdeiros de Deus em Cristo. Se com ele padecemos, sofremos, com ele seremos glorificados. E ele diz mais aqui, nesse texto bíblico, no versículo 7 de Isaías 61, em sua terra possuirão o dobro. Aí eu quero chamar a sua atenção para uma revelação. Existe um lugar, o posicionamento. Se eu estiver fora da posição, não acontece. Eu preciso estar no centro da vontade do Senhor. Eu preciso deixar o Espírito Santo me conduzir aonde Deus tem um propósito específico. Porque muitas vezes eu fico na minha teimosia, batendo numa porta que já está fechada, tentando uma situação que já acabou, que já não existe, que já morreu, que já era. Então eu tenho que viver o novo com Deus, direcionado pelo Espírito Santo. Aí eu vou ter a minha herança. Aí eu vou ter aquilo que é a vontade do Senhor na minha vida. Eu vou comer a riqueza das nações, Isaías 61:6, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, serão conhecidos como ministros de Deus, comerão as riquezas das nações. Olha só que promessa. Em lugar de vergonha, dupla honra, em lugar de afronta, exultarão na herança recebida, possuirão na terra, no local, no lugar. Deus tem um propósito específico, Deus tem uma porta aberta para você. Ei, Deus tem um propósito, um plano específico na tua vida, e essa luta de hoje vai ser transformada em testemunho de vitória, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o propósito de Deus para a tua vida. E ele finaliza o versículo 7, perpétua alegria. Se a vergonha, a humilhação gera tristeza, dor, angústia, mágoas, o milagre, a porção dobrada da graça de Deus gera essa alegria. Alegria no Espírito, alegria da salvação. A alegria do Senhor é a nossa força. Palavra profética para você nessa manhã. Para cada dia de tristeza, dupla honra. Ao lugar da afronta, você vai viver a bênção do Senhor. Você vai exultar de alegria, você vai cantar o hino da vitória. No lugar certo, na hora certa, direcionada pelo Espírito Santo, você vai ver que essa é palavra de Deus para você. Não é palavra de homens, não é pregação do homem, é palavra profética de Deus para você nessa hora. Em lugar de tristeza, humilhação, dupla honra, Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória, em nome do Senhor Jesus.